Vamos falar um pouquinho de sonhos futuros. Você conheceu o seu noivo nesse processo, mas antes, Fran, você teve muitas desilusões, né? Sim. Você compartilhava? Eu tô falando que você compartilhou. Bem, Não, você mas falou com assim, certeza, gente, e tô super aberta pra falar. Eu tive muitas desilusões. E aí eu vi você contando que você escreveu uma carta. Aí, meus olhos brilharam, porque eu sou muito apaixonada por tudo que envolve lei da atração, de você visualizar, de você sonhar. E você falou que muito do que você escreveu nessa carta, ele tem. Como que foi esse processo? Por que você escreveu essa carta? Da onde surgiu a ideia? Então, eu sempre quis casar, mas ao mesmo tempo eu tinha muitas limitações, assim. Até eu tinha uma psicóloga que ela me ensinava muito sobre frequência vibracional e tudo mais. E ela ficava assim, você não está pronta, sabe? Porque realmente eu não tava, assim. Eu tinha uma parte minha que eu gostava muito de ser solteira. Então eu acabava me envolvendo com caras que dava pra ver de longe que eles não queriam nada comigo. Mas eu também tinha aquele desejo de construir família, de casar, ter filhos e tudo mais. Então, eu até falava assim em vídeos e tudo mais, e brincava, né? O Rangel e o Blake tiravam muito sarro. Eles ficavam assim, vamos arranjar um boy pra Fran. Eu ficava, não, eu só tenho o dedo podre, não sei o quê. E eu achava um máximo, o povo achava um máximo, então eu dava risada. A gente também. Aí que eu comecei a entender, eu falei, gente, mas tem muito poder as palavras, porque eu só estava me envolvendo com o homem que me usava, eu me sentia ousada, sentia que ninguém queria nada comigo, via que o problema era eu, assim, ficava assim, cara, mas tipo assim, como é que eu sou tão abundante na vida profissional e na vida que eu quero ter um parceiro, eu quero ter uma pessoa ao meu lado. É tão difícil e parece que quanto mais eu ia crescendo, mais tinha esse desespero, porque eu sempre sonhei também ter um cara mais velho pra casar e tal. Os caras mais velhos estavam casando, e aí os caras mais velhos que eu conhecia, todo mundo falava assim, se ele nunca foi casado, se tá, né, separado, alguma coisa de errado ele tem, sabe? E eu já ia com esse pé atrás. Então me decepcionei muito, levei ghosting, que mais, assim. Tive que cortar caras, assim, de tipo, cortar mesmo, de bloquear, porque era aquele cara que vinha sugar um pouquinho da minha energia, sumia quando eu ficava meio dependente. Aí eu começava a ficar dona de mim, e aí eu comecei também a entender isso, que tem muitos homens e mulheres, mas aqui, como, né, eu tava me envolvendo com caras, eles tinham esse espírito obsessor, por exemplo. Então, eles queriam sugar um pouquinho ali a minha energia boa. E aí, gente, eu ficava assim, eu ia encontrar. Aí eu ficava depois, assim, eu ficava mal, porque às vezes eu pegava uma energia que não era minha. E aí eu fiquei assim, gente, não quero mais me envolver e tal. Eu comecei a meio que não me envolver mesmo, eu tava no momento. E aí foi em 2023 que eu escrevi uma carta. E eu já tinha ouvido falar muito, né? Escreve uma carta e tal. Mas parecia que tinha alguma coisa em mim que falava assim, não escreve ainda, sabe? Tipo, você não sabe, nem você sabe o que você quer, sabe? E aí, em 2023, isso foi no começo, depois de uma decepção, assim, com um cara. Que eu até tinha ido viajar com o cara. Tipo, eu fiquei, gente... Eu fui lá e escrevi, olha... Escrevi características físicas. Escrevi, tipo assim, gosta de treinar. Alto, tinha escrito moreno, mas escrevi muito assim, seja trabalhador, não seja da internet, goste de empreender, queira me ajudar nos meus negócios. Que mais que eu tinha escrito? Que até me arrepia, assim, que eu escrevi que, assim, seja pelo menos uma média de 10 anos mais velho que eu, tinha escrito que seja mais rico que eu. Eu escrevi isso na lista, gente, não me julguem, mas pra mim era muito importante. Porque eu não queria sustentar nenhum cara, sabe? E eu queria um cara que, tipo, tivesse o mesmo nível de tudo, assim, de cabeça, de tudo, assim. Então, eu fiz esses pedidos e fechei o caderno. E aí... Eu encontrei, inclusive, esses dias esse caderno. Depois eu acho que até no dia do casamento eu vou ler e tal, sabe? Muito, eu tô arrepiada já. E aí, esse cara veio, assim, em 2024 na minha vida. E aí, foi por um... Quanto tempo depois da carta? 1 ano e 6 meses depois. E você escreveu com certeza? Ou você escreveu meio que duvidando? Como que foi? Você terminou de escrever e, tipo, é isso, vai chegar. Não, eu escrevi com total certeza, sabe? Parecia... Porque... Assim, depois dessa carta, parecia que alguma coisa me dizia assim, não, confia, sabe? Solta, sabe? Confia, não fica com medo, porque o medo... E aí, eu comecei, parece que... Aí eu comecei a crescer muito na internet de novo, que eu tava num momento muito empacada profissionalmente e tal. E aí, eu deixei fluir as coisas e eu parei...
eu parei muito de ir em festa. Não que eu fosse pra festas procurar conhecer gente. Mas eu também entendi que eu precisava, se eu quisesse conhecer alguém. Eu até escrevi, assim, Sim. que não fosse baladeiro. Assim, eu tinha escrito sim. porque eu tava muito traumatizada com cara alcoólatra, essas coisas assim. E aí eu falei assim, eu acho que no momento certo vai Vai Deus chegar vai até trazer, sabe? Assim, Ai, que lindo! E no momento, não sei se você viu o vídeo que eu conheci ele, né? Aham. Foi muito inusitado, sabe? Assim, E uma coisa que eu fiquei em dúvida no vídeo. Quando você viu ele pela primeira vez, porque vocês ficaram um tempo somente se encontrando em relação a trabalho, construindo, né, isso que vocês têm junto, essa sociedade. Mas o momento que você viu, você sentiu algo ou não? eu falo, e ele também fala, que não foi uma coisa assim, meu Deus, tô apaixonada. Aham. Mas eu saí daquela sala, tipo assim, meu Deus, a minha vida vai mudar. Eu achei que, porque ele é investidor, Sim. e eu pensei muito que foi na parte profissional ali. Ele me passou muita confiança e muito conhecimento sobre muitas coisas que eu era muito perdida no assunto. E eu fiquei assim, caramba, a minha vida vai mudar. Eu Sim. sabia disso. E aí, a gente começou ali a trabalhar juntos. Eu comecei a ir, tipo, o escritório dele. Daí, saiu pra jantar. Aí, ele... eu ficava muito num hotel específico em São Paulo, que começou a não ter data por conta de compromissos. Eu falei, olha, não sei se eu vou conseguir essa semana. No tal, ele tinha um flat também. Aí ele, não, fica aqui em casa. Aí eu comecei a ficar no quarto de hóspedes dele. E Amiga, você tava de amiga. De amiga mesmo. E Mas você a não minha tava com mãe- ninguém na época, não tava namorando, Não, tava e tipo assim, tava deixa estar. zero, assim, zero com vínculo com pessoas. Porque eu não sou uma pessoa que eu sirvo pra, tipo, ter vários rolinhos no WhatsApp, Sim. encontrar. Eu sou muito Romântica, intensa, muito. Sim. Então, se eu via que não ia pra frente, eu já cortava as carinhas. Então, eu não tinha vínculo com... Nem vínculo e nem papo. Tipo, eu não era nem a de responder direct, nada, assim, Sim. se o cara... Mas eu não via ele com esses olhos de tipo... Porque ele já foi casado, já tinha filho. Eu nem achava que eu era o tipo... E nem ele era, assim, sabe? Muito meu tipo ali de relacionamento. Na verdade, tava muito óbvio, mas a gente não enxergava. É muito louco isso. E aí, a gente convivia junto. E, assim, eu morando... Ficando no quarto de hóspedes dele, assim. E aí... Era tão legal, assim. A nossa convivência era tão leve... E a gente começou a ficar mais próximo, que daí rolou. Só que, assim, rolou então 6 meses de amizade antes. Isso que é Nossa, muito que legal. bom. Uma construção antes, Foi. assim, de você ser muito você mesmo. Em nenhum momento você ficou com vergonha de não ser você, Que foi né? muito diferente nos outros casos, que eu conheci o cara com outras intenções. Porque era em festa ou em outros lugares, assim. Então, assim, ele sabia muitas coisas, fraquezas. Eu sabia as fraquezas dele. Coisas, tipo... que me deixam à vontade, coisas que não deixam. Então, quando a gente ficou a primeira vez, parecia que, assim, só faltava isso pra dar certo. E aí, foi assim, nunca mais a gente desgrudou. A gente começou a ficar. E aí, acho que 3 meses depois, já me pediu em casamento. E ele falava, assim, depois da primeira ficada, ele já falava assim, tô vendo o seu anel. Tô vendo o seu anel. Eu sentia assim, meu Deus, eu encontrei, sabe? Eu sentia, sabe? Em nenhum momento eu fiquei, meu Deus, que homem louco, ele quer muito rápido. Parecia Você que era... realmente encontrou. E o que você diz, por exemplo? O que te deu tanta certeza pra dizer sim e pra dizer eu encontrei? Sei lá, conta pra gente 3 coisas que pra você fez com que é isso, ele é o homem da minha vida. Eu acho que muitos caras que a gente sabe, na verdade, a gente sempre sabe quando a pessoa é e quando não é. E a gente sempre tem os sinais. Tem muitas pessoas em relacionamentos, até amizades, muitas coisas que desmerecem a gente, que não Faz tem joguinhos. assunto, que tem várias coisas ali que você não vai pra frente. Tipo assim, não adianta você construir uma relação assim. Então, no primeiro encontro, a gente já sabe, assim, que não tem uma energia batendo. Eu sempre tive muito assunto com ele, assim, de tudo, assim, de falar de família, de tudo. Então, essa parte... Mas eu acho que, principalmente, assim, eu já tinha um amor com ele de amizade ali. Mas o beijo, o toque, tudo é diferente também, sabe? É um carinho muito especial que vem, é uma coisa de dentro. É assim. de alma mesmo, né? É Uma de conexão de alma É uma mesmo. conexão de alma. E essa coisa, assim, eu nunca fui de me preocupar se o outro tava bem, sabe? Assim, no relacionamento, se... Quando você ama... Ai, aquelas vem que você declarando, mas você Bem tem... apaixonada. Você tem, assim, essa coisa, assim... Você sabe que não é só você. Você tem uma pessoa ali pra cuidar, sabe? E eu nunca tinha sentido isso antes. Então, é muitas coisinhas, assim, diferentes que você fala... Nossa, eu aceitei tantas migalhas, sabe? Antes... Que você vê, assim, que, cara, é diferente quando você tá com a pessoa que você ama, né? Outra coisa que eu queria saber, você fala muito de lei da atração.
né? Você não fala lei da atração diretamente, mas o assunto puxa muito. Você estudou sobre isso? Como que você conhece tanto? Da onde você acha que veio esse interesse de você entender muito? Então, eu nunca tinha ouvido falar, assim, sobre. E aí, eu comecei a fazer terapia com 19 anos. Uhum. E essa minha terapeuta, ela tem essa mensagem tipo, que o mental, ele é muito mais importante do que pôr a mão na massa. Sim. Que pôr a mão na massa é importante. Mas eu comecei a muito entender coisas. Com 19 anos, eu entrei na terapia porque eu tava sofrendo muito com hate. Tava muito assim, tava um momento que existem momentos da vida que a gente fica um pouco mais insegura e tal. E nesse momento, assim, eu tava muito à procura de uma psicóloga. Minha mãe achou ela e falou, ai, filha, vai nela, eu gostei. E aí ela começou a me ensinar, porque tudo que eu recebia de crítica, eu ia lá responder, né? Aham. E aí ela começou a me ensinar, falou, olha, você tá alimentando as pessoas que não gostam de você, eles estão ganhando atenção. Aí que eu legal. comecei a entender que a energia estava muito envolvida nisso, Aham. né? Porque se a gente começa a dar muita atenção às críticas, as Sim. críticas começam a ver. E foi um ano, assim, que eu comecei a muito mentalizar e a valorizar quem tava ali pra elogiar, pra enaltecer, Aham. pra parabenizar. Eu comecei a focar tanto neles, assim, que os haters sumiram, assim. Foi um ano, assim, muito, tipo, Aham. luz, assim. E aí eu comecei a entender, tipo, tá, como é que eu posso chegar no próximo passo? E ela foi me ensinando muito com as minhas crenças ali limitantes. Sim. Ela foi me ajudando a Uhum. desbloquear. Então eu tinha muito esse sentimento de me achar inferior aos outros, de tipo, por que não dava certo? Às vezes até um pessimismo, sabe? Aham. E eu comecei a trabalhar. E aí ela foi ali me explicando. Então, assim, nunca li um livro, nunca fiz Nossa. nada. Foi muito Uhum. assim ali que ela me ajudou. E eu comecei a até ver vídeos na internet, um outro. Mas eu comecei também a entender aquela tabela da frequência vibracional, Sim. assim. A mais baixa ali, né, é a vergonha. E daí eu comecei até a entender, assim, o que quando a gente sentia esses sentimentos, o quanto a gente despencava, sabe? Aham. Tipo, pegava raiva ou ficava triste e a gente despencava ali. E aí, se a gente despenca dessa frequência, eu comecei muito a entender que eu tava encontrando pessoas que estavam vibrando também. Vibrando igual. Ou na vergonha, ou no medo, Aham, ou na aham. tristeza, na insegurança. Então eu comecei a trabalhar, não, eu vou ser segura, vou ter prazer nisso e tal. E comecei a vibrar lá na alegria. E aí que eu comecei a encontrar pessoas maravilhosas. Comecei a me afastar de pessoas e não tava entendendo. E eu comecei a entender que também essa parte da Da vibração, corta. começou a cortar pessoas, Aham. sabe? E aí, tipo, eu levo isso até hoje. E eu sei também que, até pra conhecer meu noivo, que eu precisei também melhorar muito. Sim. Ele também precisou Aham. passar pelo processo dele. Pra gente melhorar a nossa vibração. Porque eu quero um marido confiante, um marido... Sim. Eu não quero estar com uma pessoa insegura ao meu lado. Aham. Mas pra eu encontrar uma pessoa insegura, eu tenho que estar vibrando insegurança, Aham, sabe? Então, sim. eu vivo muito isso, sabe? Esse Aham. pensamento. Um imã mesmo, né? Um imã de atrair amigos, sócios, tudo, sabe? Pessoas que estão vibrando mesmo que eu. Sim. E o universo entrega pra você, né? As Entrega. pessoas que estão vibrando mesmo. Imediatamente, É. assim. Você criou nesse tempo superstições, assim, de coisas que você fala assim, eu não faço mais isso, eu não falo mais isso. Teve algo que você trouxe pra você nesse tempo? Afirmações assim, tipo, não consigo. Tudo consigo. Sim. Tudo eu consigo. Eu sou capaz. Eu sou É pra mim. capaz. Por exemplo, se eu quero conquistar um número ali da minha marca, um número de, tipo, coisas eu já visualizo, sabe? Isso. Então, não é tanto a parte verbal ali, mas é deixar de falar palavras que me diminuam, sabe? Sim, sim. Que me diminuam ou tirem a minha, tipo, a minha bênção de conquistar as coisas com abundância, sabe? Tipo, de não merecer, de tipo, eu não fui boa o suficiente. Sim. Aquilo que eu falei antes, né? Aham. Tipo, putz, às vezes eu pegava, assim, tinha dias que eu ficava, assim, sei lá, tentando achar uma ideia e tal. Eu ficava, putz, não fiz nada hoje. Mas, pô, eu anotei um monte de ideia aqui. Então eu fiz coisas, sabe? Não desmereceu o meu dia, que às vezes eu fiquei só no computador, sabe? Sim, sim. Então são coisas, assim, que eu adotei de hábitos pra vida, sabe? As pessoas pensam que, nossa, como a Fran é sortuda, né? Assim, tipo. E não é exatamente. Óbvio que tem, né, a parte da sorte e tudo mais. Mas tem um trabalho mental ali que a gente precisa mudar também na nossa cabeça. E eu acho que também tem a parte também da gente agradecer muito pelo que a gente tem, né? Sim. Que também ajuda a gente. A gratidão. Valoriza o que você tem. E as outras coisas vão vindo consequentes. Não é só você rezar e agradecer a Deus. É você se sentir grato aqui, tipo, nossa, que legal que é estar aqui hoje, sabe? Tipo, eu pensei isso, assim, falei, cara,
eu assisto a Tassi desde sempre. Tipo assim, eu nunca, lá com 16 anos, eu ia imaginar que a Tassi um dia ia me entrevistar, ia me admirar a minha história, sabe? Uhum. Então, são sentimentos que eu me sinto grata, que eu sei que eu vou colher mais coisas, Sim, sabe? sim. E é Aham. muito louco isso, né? E você tá vivendo um momento único. É. Às vezes a gente tá passando por momentos incríveis na nossa vida e a gente não valoriza. É. E é um momento especial. Então tem que. Sim. Ah, que legal, vibrar por isso, Sim. aproveitar, né? Aí que eu falo, tem que sair muito do automático. Tem que. Porque se você estiver no automático, as coisas só vão passando e você nem vai entendendo por que você tá vivendo aquilo. É.